Se você ainda não me conhece, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para corrigirmos as atividades que foram solicitadas na aula do início da semana. Me refiro, portanto, aos exercícios 3 a 6 das páginas 16 a 18 e os exercícios de A a D das páginas 19 e 20 do nosso volume 10 de literatura. O nosso encontro está dividido em dois momentos. Na primeira parte, nós iremos corrigir os exercícios das páginas 16 a 18 e na segunda parte, nós iremos corrigir os outros exercícios. Vai lá, pega o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Vamos iniciar a nossa correção, conforme havia dito na nossa apresentação da aula. Neste instante, nós iremos corrigir os exercícios de 3 a 6, página 16 a 18, e os exercícios de A a D, páginas 19 e 20. Nessa parte 1, o nosso olhar vai se voltar para essa questão. Leia o início do poema Meditação sobre o Tietê, de Mário de Andrade, publicado pela primeira vez no livro Lira Paulistana, de 1945. E aí vem o texto. Água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite, e tudo é noite. Debaixo do arco admirável, da ponte das bandeiras, o rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. Na questão em A, temos o seguinte: indique um elemento formal e outro relacionado ao conteúdo para justificar que se trata de um poema modernista. Ora, o que nós podemos trazer aqui como índices do modernismo no que diz respeito a esses dois elementos, né? O elemento formal e o elemento que diz respeito ao conteúdo do texto. Nós temos aqui, olha, como elemento formal, a presença dos versos brancos e também a presença dos versos livres. Lembrando esse conceito recuperado lá da primeira série do ensino médio, versos brancos correspondem aos versos que não apresentam rima, e versos livres são aqueles versos que não têm necessariamente o compromisso com uma métrica regular entre os versos ao longo do poema. Portanto, esses são dois elementos formais que atendem ao enunciado da questão. Já no que diz respeito ao conteúdo, nós podemos afirmar essa presença da paisagem urbana, aqui representada pelo rio Tietê, e essa mesma paisagem se torna tema do poema, e dentro do poema esse elemento é descrito. Por isso temos aqui esse aspecto referente ao conteúdo do poema. Na questão B, nós temos a seguinte pergunta: como você definiria o tom do poema? O poema tem um tom alegre? A gente já pode perceber que não. As imagens ali, olha, é noite, tudo é noite, debaixo do arco admirável. Então a gente não pode afirmar que o poema tem esse elemento da alegria. Em 3 afirma lá a presença de um elemento épico. O elemento épico diz respeito àquelas narrativas poéticas que vão tratar de grandes feitos da humanidade. E não é também aqui o caso presente, né? Nós temos aqui a voz do eu lírico em primeira pessoa, onde me queres levar. Então, a gente não pode afirmar que o tom do poema é um tom épico. Por isso, sobra para a gente a afirmação que se encontra em 2. O texto apresenta um tom melancólico. Na próxima questão, uma questão da PUC do Rio de Janeiro, nós temos o texto Vamos embora para Passárgada. Vamos embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei.
Vamos embora para Passárgada, vamos embora para Passárgada, que eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E aí segue o texto do Manuel Bandeira, um texto que é bastante conhecido. Estou partindo do princípio de que vocês fizeram a leitura do texto, por isso que não vou desenvolvê-la integralmente aqui agora. Aí vem a nossa questão em A. Um dos aspectos mais significativos da poesia é a criação de imaginários específicos. A partir dos seguintes versos: lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, comente com suas palavras o lugar que Passárgada ocupa como espaço de ressignificação da existência do eu. Então, vamos destacar o comando da questão para que a gente possa direcionar o nosso olhar. Vamos responder com essa preocupação, comentar com nossas palavras o lugar ocupado por Passárgada como esse lugar de uma elaboração nova desse próprio eu, né? Por isso ali essa ressignificação da existência do eu, essa reflexão que leva a uma autoavaliação desse eu lírico. Diante disso, nós podemos afirmar que Passárgada vem representar metaforicamente, primeiro, uma realidade que é sem limites. Por isso, o eu, né, poderíamos pensar assim, o eu, ao refletir sobre a sua existência, enxerga essa existência como uma plenitude, já que não há limites para a realidade experimentada. Nós podemos falar também dessa Passárgada como metáfora do espaço da felicidade, da imaginação, da liberdade, o espaço do amor, o espaço da ausência de regras. E podemos também afirmar uma outra possibilidade, né? Podemos afirmar que Passárgada corresponde a este locus, a este lugar em que todas as realizações desejadas são de fato experimentadas, vivenciadas por esse eu lírico. Caio, existem outras possibilidades? Sim, existem. Esses elementos, acredito eu, ajudam vocês a pensarem sobre o que responderam. Depois, na questão B, indique o gênero literário predominante no poema de Bandeira, justificando com aspectos que o caracterizam. Aqui, se nós formos pensar, vamos embora para Passárgada, nós temos uma voz do eu lírico em primeira pessoa. Ora, isso nos remete ao gênero lírico. Por isso, vamos afirmar que o gênero predominante aqui é o gênero lírico, também retomando um conhecimento que nós aprendemos lá na primeira série do ensino médio. Aspectos que vão caracterizar o gênero lírico: a subjetividade, bem como a fuga da realidade. Ou seja, no texto nós temos instaurada a voz de um eu. É uma voz individualizada, por isso subjetiva. E esses aspectos nos remetem à configuração do gênero lírico. Depois, seguindo ali o nosso olhar sobre os exercícios, diz assim: leia o poema a seguir. E aí vem o texto, o último poema. Assim eu quereria meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente, como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Então, nós temos aqui um texto do Manuel Bandeira e a proposição para que a gente marque verdadeiro ou falso, de acordo com o que a gente conhece sobre o autor. A primeira sentença já está ali pronta para a gente. O poema apresenta como característica o uso do coloquialismo. Isso é verdade, é algo que nós discutimos na aula, inclusive.
Manuel Bandeira tem essa característica de trazer para o seu texto a coloquialidade. Nós temos ali: a simplicidade dos versos esconde aspectos profundos da existência humana, como o tema da morte. É verdade, nós comentamos isso na aula. Manuel Bandeira ele tem essa peculiaridade de trabalhar com questões bastante complexas em relação à própria humanidade, e ele faz isso com uma simplicidade tão exímia, tão exemplar, que acaba nos envolvendo naquela discussão de uma maneira muito serena. Então, a segunda afirmação é verdadeira também. A terceira, a ironia, uma das marcas mais expressivas da poética de Manuel Bandeira, está presente no poema. Aqui não é verdade, o Manuel Bandeira não é marcado por essa ironia. Antes, o texto dele tem como principal característica um lirismo travestido de uma grande simplicidade. Então, essa afirmação é falsa. E a última, o tema da ausência está presente nos 3 versos finais do poema. Se a gente retomar lá os versos: que tivesse a beleza das flores, quase sem perfume, a pureza da chama que se consomem os diamantes mais limpos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação, nós não temos esse tema da ausência presente nos 3 versos, né, finais aqui do poema. Por isso, essa afirmação é falsa. Ficando a sequência V, V, F, F. E caminhando ali para a última questão, tem todo o texto ali apresentado, que a gente não vai ler aqui devido ao tempo da nossa aula. Se a gente for direto para o comando, pelas características da linguagem, olha só, que incorpora expressões da fala popular e mobiliza o léxico de origem indígena, pelo ambiente sugerido e também pela presença do Irapuru, o texto dá mostras de pertencer ao estilo. Aqui a gente não tem dúvida, né? Já estava até ali colocada para a gente a resposta, porque nós temos, quando falamos a incorporação da expressão da fala popular e mobilização do léxico de origem indígena, sendo o autor Mário de Andrade, em Macunaíma, não temos outra alternativa a não ser a alternativa C, pois estamos diante de um exemplar do modernismo brasileiro. Chegamos aqui ao final da nossa primeira parte. Te vejo na segunda parte da aula. Até já! Nessa segunda parte, nós iremos discutir os exercícios que vão trazer as relações possíveis entre os modernistas brasileiros e os autores de literatura africana com expressão em língua portuguesa. Vamos lá! Vamos lá, pessoal, na segunda parte da nossa aula, continuar a nossa correção agora com os exercícios de A a D, páginas 19 e 20 do nosso volume 10 de literatura. Na questão primeira, lá em A, nós temos o seguinte enunciado: leia o poema do escritor moçambicano José Craveirinha e responda ao que se pede. Vamos ao poema. Caringana, uá, caringana. Este jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, caringana uá, caringana, é que faz o povo sentir-se gente. E nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas, nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que vai ser. Caringana. Temos o enunciado em A. A expressão caringana ou acaringana, que dá título ao poema, equivale à estrutura era uma vez, a qual, em nossa tradição, introduz as narrativas de contos de fada. Tendo essa informação como referência, selecione a afirmação que define a concepção de poesia expressa pelo texto de Craveirinha. Vamos às afirmações. 1. A poesia apresenta uma relação com a tradição
presente nas narrativas antigas. 2. A poesia apresenta um laço com a realidade observada diretamente pelo poeta. 3. A poesia é fruto de devaneios do poeta, inspirados pela relação que ele estabelece com o universo ao seu redor. Ora, no momento em que a gente confronta as afirmações apresentadas junto com o texto de Craveirinha, nós percebemos que a poesia acaba apresentando essa relação com a tradição presente nas narrativas antigas. E essa relação nós a justificamos ali logo na primeira estrofe do poema. Esse jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, caringana-o-á caringana, é que faz o poeta sentir-se gente. Temos aqui, portanto, essa relação com a tradição presente nas narrativas antigas e a própria poesia caringana-o-á caringana. Seguindo a nossa atividade, em B nós temos o seguinte enunciado. Nos 3 últimos versos da segunda estrofe, vamos trazer aqui os versos. A visão do que parece impossível, em sonho do que vai ser, caringana. O eu lírico discorre a respeito de uma transformação entre o que parece ser impossível e o sonho do que vai ser. A relação entre as realidades presente e futura pode ser definida no poema como: vejam, uma certeza, conforme afirmado em 1, não pode ser porque nós temos ali no verso colocado a visão do que parece impossível. Então não podemos afirmar ser uma certeza o que está ali colocado como relação entre as realidades presente e futura. Um desejo, também nós não vemos aqui manifesta necessariamente a perspectiva de algo que se espera como um desejo. Portanto, 2 a gente também não vai considerar. Um devaneio, uma espécie de delírio, uma loucura, também não é o que nós verificamos. Resta para a gente a alternativa em 4, uma utopia. E a utopia é esse lugar, digamos assim, um topos, né, distante para o qual nós voltamos nosso olhar e vamos caminhando em direção. Por isso, essa relação entre realidades presente e futura pode ser definida aqui pela utopia. Em C, o poema de José Craveirinha trata do próprio fazer poético. Isso significa que apresenta a metalinguagem como um recurso. Metalinguagem, lembrando, corresponde a uma das funções da linguagem. Em qual dos trechos a seguir, escritos por modernistas da primeira geração, também se pode observar este mesmo efeito metalinguístico? Ao analisarmos os trechos, por exemplo, na atmosfera violenta, a madrugada desbota, uma pirâmide quebra o horizonte, nós não temos aqui essa perspectiva metalinguística de um texto que se volta para si mesmo. Na 3 também não, reparem, morrer sem deixar porventura uma alma errante a caminho do céu, mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? Também nós não temos aqui nestes versos essa perspectiva metalinguística, mas ela se encontra presente no fragmento 2. Vejam, eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nesta escuridez. Dentro dessa perspectiva, a do verso que vai trazer para a gente essa voz de um eu lírico que é escritor dentro de um texto poético, isso nós temos como marca da metalinguagem, por isso vamos afirmar que o fragmento 2 é o fragmento que carrega esse elemento metalinguístico
Portanto, 2 é a alternativa correta para o exercício C. E nós temos o exercício D. Para a gente comentá-lo, vou trazer aqui o poema de volta, do Carimbana ou a Carimbana. E aí diz assim o enunciado. De que maneira podemos afirmar que o poema de José Craveirinha apresenta uma visão sobre a identidade de seu povo? E de que forma podemos aproximar essa poesia de alguns dos ideais da primeira geração do modernismo brasileiro? Vamos lá. Na primeira parte da questão, temos que dar conta disso daqui, olha. De que maneira podemos afirmar que o poema apresenta uma visão sobre a identidade de seu povo? Se nós retomarmos o texto, nós vamos perceber essa identidade do povo manifesta nos primeiros versos da primeira estrofe. Vejam só, este jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias. Portanto, nós temos aqui, olha, esse jeito específico de se fazer poesia que remete justamente à identidade do povo. Esse jeito específico, baseado em formas tradicionais, baseado nesse falar da gente, falar do povo ao qual Craveirinha pertence. E depois, de que forma podemos aproximar essa poesia de alguns dos ideais da primeira geração do modernismo brasileiro? Ora, se estamos trabalhando aqui no texto de Craveirinha com a questão da identidade do povo africano, a qual o Craveirinha pertence, nós já enxergamos aqui uma relação com os modernistas da primeira geração. Vejam, a busca pela identidade do povo brasileiro foi um projeto, foi uma busca muito acentuada dessa primeira fase modernista. E vejam, a busca da identidade do povo brasileiro via literatura e via arte em geral. Isso tudo dentro daquele paradigma que a gente conversou nas aulas, o paradigma de que a primeira geração modernista, fazendo aí uma atualização da resposta dada pelos românticos à pergunta quem é o brasileiro quando ocorreu a nossa independência política, agora os modernistas, 100 anos depois, vão ressignificar a resposta a essa pergunta quem é o brasileiro e agora, em 22, procurando instaurar também uma independência cultural. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido perceber os elementos principais da correção desses nossos exercícios, bem como as reflexões complementando o que nós havíamos discutido nas nossas aulas. Chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Desejo a você um excelente restante de semana, bons estudos, nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!